Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um vídeo muito interessante para você. Dessa vez nós vamos falar sobre as repercussões das falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no mercado financeiro. Causou um alvoroço aí no mercado financeiro, fazendo com que a bolsa brasileira desabasse e o dólar atingisse um patamar bastante alto dos últimos anos. Então fica comigo até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e que o nosso canal também possa vir a crescer cada vez mais e assim nós nos sentimos motivados a produzir cada vez melhor para você, tá bom? Então eu vou aqui ler algumas matérias, na verdade é apenas um trecho de uma matéria do site da CNN e também vou ler um trecho de uma matéria no site Infomoney, e você vai então acompanhar comigo aí quais foram as repercussões das falas do Lula. E no final vou deixar aí o vídeo onde ele faz uma falinha aí sobre o mercado e diz que o mercado é muito sensível, né? O mercado é muito sensível. Então vamos ver aí o que diz a matéria. Estou aqui no site da CNN e a manchete deles é a seguinte: declarações de Lula sobre responsabilidade fiscal preocupam o mercado financeiro. Economistas criticam fala do presidente eleito em que diz que responsabilidade fiscal é incompatível com assistência social. Bom, eles já começaram a assustar o governo, bem como o país, quando eles já querem furar o teto de gastos. Nenhum outro governo, antes do governo Bolsonaro, atuou sendo limitado pela PEC do teto dos gastos. E o PT, que agora está voltando ao poder, quer então eliminar essa questão de teto de gastos e com a justificativa de que esse dinheiro que possivelmente estaria fora desse controle seria usado em ações sociais. Essa história acho que nós já conhecemos, mas vamos ver o que diz mais aqui a matéria da CNN. Nesta quinta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez declarações que não agradaram o mercado financeiro. Durante um discurso em Brasília, ele sugeriu que existe uma incompatibilidade entre assistência social e responsabilidade fiscal. Aspas aí para o que o Lula disse. Porque as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social no país? Porque o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia, disse Lula hoje pela manhã, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, aí onde está sendo sediada a equipe de transição de governo. A matéria diz mais. Economistas ouvidos pela CNN Business disseram que a fala de Lula foi negativa e jogou muita incerteza na política fiscal, pois para eles é importante combinar medidas pelo lado da despesa e da receita, sem caminhar para os extremos. Os especialistas disseram que falta estabelecer uma junção de políticas adequadas que aponte para sustentabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, atender às demandas sociais. Eles ouviram, então, a opinião de um economista, o Paulo Pedro Silveira, diretor da Nova Futura, e ele disse o seguinte: foi um sinal ruim do presidente eleito que lançou pistas que o governo pode considerar a política fiscal como um empecilho para o governo dele, o que é ruim, opinou. Então, essa é a visão, essa é a perspectiva que o governo Lula está passando para o mercado financeiro, de que eles não vão respeitar a questão fiscal, sabe? O controle de gastos. Eles querem gastar, eles querem liberdade para gastar. E isso é ruim para o mercado, isso é ruim para o Brasil, porque gera insegurança, investidores tiram dinheiro. Como nós estamos conectados a isso, a gente também sofre.
essa ideia de que os pobres não estão na planilha da macroeconomia, a macroeconomia também nos atinge também as camadas mais pobres, porque diz respeito a tudo que nos envolve, inclusive o preço final de mercadorias que nós consumimos. Então isso é muito relevante sim para nós, o controle de gastos é relevante sim para nós. Essa fala, esse discurso populista, ele não se sustenta diante da realidade. Vou ler aqui ainda mais um trecho muito rapidamente no site Infomoney, ou Infotrade, onde eles fazem um breve balanço do que andou acontecendo aí no mercado financeiro. E a manchete deles diz o seguinte: cenário fiscal derruba a bolsa e só 6 ações sobem. Ibovespa andou na contramão dos índices da Wall Street, que dispararam após o alívio com a inflação americana medida pelo CPI. Eles trazem as declarações do governo, né, e eles fazem aí um balanço muito breve também disso. Eles dizem o seguinte: declarações do governo eleito e balanços derrubam bolsa. O presidente eleito, Lula, deu declarações que desagradaram o mercado financeiro na manhã de hoje, caso ontem, quinta-feira. Ele criticou o teto de gastos, a relação atual entre capital e trabalho, disse que Petrobras e Banco do Brasil não serão privatizados e deu a entender que vai expandir os gastos sociais sem indicar uma outra âncora fiscal. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a inflação deu uma suavizada, bem como o mercado de trabalho, fazendo os índices conseguir amplos ganhos. A política e as preocupações fiscais no Brasil prevaleceram sobre as boas notícias vindas de Wall Street. Então, aí um trecho do que nos traz aí o Infomoney. E aí eles fazem ainda um outro resumo, mas aqui eu vou trazer muito rapidamente o resumo dos mercados. E eles dizem o seguinte: Ibovespa fechou com queda de 3,35%. 109,77 pontos. Pela manhã, Lula discursou e defendeu a inclusão de gastos sociais fora do teto de gastos, se esquivando de trazer alternativas para o controle das contas públicas, disparando o risco fiscal, o que fez a bolsa desabar e o dólar disparar. À tarde, após Alckmin anunciar nomes e grupos técnicos de transição com a inclusão do ex-ministro Guido Mantega, o Ibovespa atingiu a mínima da sessão e o dólar chegou a 5,40. Por fim, ao final do dia, Lula afirmou que o mercado fica nervoso à toa. E eu vou fechar aqui, deixar aqui do lado para você o vídeo onde o Lula faz exatamente aquela declaração, onde ele diz que o mercado fica nervoso à toa. Assiste aí comigo. O mercado fica nervoso à toa, doutor. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Após falas irresponsáveis do Lula, o mercado financeiro fica nervoso. E ele diz que esse mercado fica nervoso à toa, ele ainda debocha, né? E diz que o mercado não ficou nervoso com 4 anos de Bolsonaro. Talvez porque o Bolsonaro tinha um ministro da Economia que sabia o que estava fazendo, né? O que aparentemente não é o caso. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de sair, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar. Comenta qualquer coisa aí para nos ajudar, para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.